Good morning, students! Tudo bem com vocês? Pessoal, a teacher vai pedir para que vocês peguem o notebook, o caderno e o livro de vocês, ok? E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que esse conteúdo vai ser revisto quando as aulas se normalizarem, né? E nós voltarmos para a escola, tá? A teacher vai fazer as correções dos exercícios também quando a gente voltar. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a prof através da agenda digital, que eu tiro todas as dúvidas de vocês, beleza? Espero que vocês todos estejam bem, a teacher está bem também, tô com saudade, né, gente, que essas férias forçadas, né? Pessoal, então, nós vamos falar um pouquinho, e eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 30. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o passado simples de verbos regulares. Então, como o próprio nome diz, o passado simples, ele se refere a ações do passado. Ações do passado significam que são ações que já estão terminadas, que elas já aconteceram, elas já acabaram, ok? Em inglês, quando a gente vai trabalhar com o passado simples, a gente divide ele em duas partes. O passado simples de verbos irregulares e o passado simples de verbos regulares. No começo do bimestre, nós havíamos aprendido o passado do verbo to be, lembram? Que era o was e o were. Isso, então o to be é um verbo irregular. Então, nós não vamos mais continuar trabalhando com os verbos irregulares por enquanto. Então, nós vamos focar nos verbos regulares. E eles são muito fáceis, gente. Como o próprio nome diz, simple past, né? É o passado simples, ele é muito simples, porque ele tem algumas regras que a gente tem que lembrar. Por exemplo, primeiro, que o passado se refere a ações que já terminaram. Segundo, pessoal, a característica dos verbos regulares no passado, regular significa regra. Então, todos eles vão terminar em ed, ok? Todos eles, para todas as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. O verbo... deixa a teacher escrever aqui um verbo. O verbo visit, de visitar. Em inglês, a gente apenas acrescenta o ed e fica visited, ok? Deu para entender? Yes? A gente vai trabalhar pronúncia e outras coisas um pouco mais pra frente, tá bom, pessoal? Então, a característica dos verbos regulares é essa terminação aqui em ed, ok? E são os mesmos para todas as pessoas e eles se referem a ações que terminaram no passado, beleza? Isso que vocês precisam ter em mente por enquanto, tá bem? Vou dar um pause no vídeo e vou voltar agora mostrando alguns exemplos, porque os verbos regulares, eles se dividem com algumas características, tá bem? Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo de verbo clássico no passado simples, tá? Nós temos o verbo base acrescentado o ed. E eu dei dois exemplos para vocês, o verbo visit, visitar, que fica visited, e work, worked. Depois a gente vai trabalhar a pronúncia, que tem um pouquinho de diferença na pronúncia. Então, essa é a primeira classe dos verbos, tá? Quando a gente se refere à escrita, pessoal. A próxima são os verbos que já terminam com e. Por exemplo, o verbo like e o verbo live, o verbo gostar e o verbo viver, morar. Então, eu não preciso colocar um outro e neles, eu apenas vou acrescentar o de, ok? Yes? Outra característica dos verbos, pessoal, dos verbos para escrita, são os verbos que terminam com uma regrinha que a gente chama de CVC, ou seja, que é uma consoante, vogal, consoante. Se o verbo terminar assim com consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última letra e colocar ed. Yes? Ok? Um caso deles é o stop. Ok, pessoal? Que daí a gente dobra a consoante dele, beleza? E o outro caso é quando o verbo termina em Y.
Se o verbo termina em Y e ele é precedido de uma consoante, eu vou tirar esse Y e colocar o I no lugar dele e acrescentar o ED. Tem um outro verbo que vocês já conhecem que também termina em Y, mas não entra nessa regra, que é o verbo play. Play termina em Y, mas ele não é precedido de consoante. Então, eu apenas vou colocar o ED. Não preciso fazer essa mudança, ok? Pessoal, deu para entender um pouquinho como são esses verbos na forma afirmativa? Pessoal, na negativa, a gente sempre vai mudar o auxiliar. Quando a gente fala em pergunta e em negação, a gente muda o auxiliar. No verbo to be, a gente só colocava o not, não é mesmo? E para pergunta, a gente invertia. Então, you are ficava are you. No passado, you were ficava were you, a gente invertia. Quando a gente fala nos outros verbos, né, nesses verbos regulares no passado, a gente tem um auxiliar de negação para ele e um auxiliar de pergunta para ele específico, que é o did. O did, o D-I-D, ele é o auxiliar do passado simples, ok? Vou mostrar um exemplo para vocês também. Então, pessoal, quando eu tenho uma frase na negativa, por exemplo, I don't like, eu não gosto. Para eu falar eu não gostei, na frase negativa, nós não vamos mexer no verbo. Reparem que não tem liked aqui, né? Na frase negativa, a gente vai mexer no auxiliar de negação. E nós vamos transformar o don't em didn't. O que é esse didn't? É a abreviação did not. Mas ninguém mais fala I did not like, ok? I did not like. Hoje as pessoas falam abreviado. Lembra que a teacher sempre fala para vocês que o que puder abreviar, eles abreviam? Então, a gente vai abreviar com didn't. E o didn't é igual para todo mundo. I didn't like, eu não gostei. Se for você, you didn't like, você não gostou. Quando eu digo, por exemplo, que ela, né? Ela não, she doesn't like. Ela não gosta. Se eu quiser falar que ela não gostou, normal. She didn't like. Então, eu vou mudar os dois auxiliares do presente para um único auxiliar do passado. Lembra que eu falei que é passado simples? É o mesmo para todo mundo, ok? Então, o que vocês têm que lembrar? Na forma afirmativa, nós colocamos o ED no verbo, e na negativa, nós mudamos o auxiliar don't ou doesn't, né, da negação, por didn't, e daí o verbo fica ao normal. É sempre uma informação só que a gente vai falar, que vai nos mostrar que a frase está no passado, ok? Então, pessoal, eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá? Pra gente praticar isso. A primeira tarefa vai ser na página 30, e vocês vão, no primeiro exercício, vocês vão ler os exemplos, então, sobre o uso do passado, mais alguns exemplos, tá? Muita atenção que pra gente reconhecer que uma frase está no passado, nós podemos usar aquela partezinha aqui embaixo da apostila de vocês, tem um zoom, ela dá uma informação muito importante. Pra gente reconhecer que uma frase está no passado, a gente usa algumas expressões de tempo. Por exemplo, ontem, né, que é yesterday. Daí nós temos ali, eu vou traduzir com vocês, tá? Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. Last night, ontem à noite, ou noite passada. Depois nós temos 2 hours later, 2 horas depois, se referindo a algo que aconteceu no passado. 1 year later, 1 ano depois. 1 hour later, 1 hora depois. Então, esse later é depois. Yesterday, de ontem. Yesterday morning, de ontem de manhã. 5 days ago, esse ago significa atrás, no sentido de tempo. Então, 5 dias atrás. 2 minutes ago, 2 minutos atrás. E daí a expressão de tempo, por exemplo, in 2017, em 2017, já passou. In January, já passou. Yes? Então, vocês têm que também procurar essas expressões de tempo para saber se a frase está no presente ou no passado. Yes? Então, depois disso, vocês vão fazer os exercícios da página 30. Vocês vão circular na letra A, B, C e D qual que é a alternativa correta para completar, que se refere ao passado,
ok? Na número 2, vocês vão completar a tabela. Na primeira coluna tem a forma base, que é o verbo normal. Na segunda coluna tem como ele fica no passado, escrito. E na terceira coluna, aquele spelling, se refere a qual que é a regra que a gente usou, né? Então, as duas regras que vocês têm ali é de dobrar a consoante e na última consoante mais o Y fica IED. Como que fica para os outros dois? Yes? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a teacher. E vocês vão fazer a página 31. Na página 31, vocês vão reescrever no primeiro exercício as frases, mudando elas para o passado, ok? No exercício 2, vocês vão completar as frases utilizando aqueles verbos que estão na coluninha ali, naquele retângulo roxinho, mas vocês vão mudar eles para o passado, eles não estão no passado. Book não é livro só, tá, gente? Book é agendar, tá bem? Então, not play, de não brincar, não tocar, né? Visit, então vocês têm que fazer a mudança deles para o passado. E no último, vocês vão completar as frases com informações sobre vocês no passado simples também. Então, ó, my father, meu pai, alguma coisa last night. O que o seu father fez ontem à noite? Busca no dicionário uma ação, né? Um verbo, coloca ele no passado. Yes? Beleza, pessoal? Bye, bye. See you!